Hoje eu quero falar com você sobre um assunto bem delicado, mas de extrema importância na vida do cristão. Como você tem lidado com a questão das tentações? Você consegue perceber quando você está sendo tentado? Em qual área da sua vida você sofre mais investidas do inimigo? E o que você tem feito para resistir? A maioria das pessoas não consegue notar a sutileza das tentações e quando vão se dar conta, já caíram nela. Existem pelo menos 3 tipos de tentações que o inimigo usa para atingir a vida de todas as pessoas, principalmente os cristãos. Ele trabalha na área física, mental e espiritual, e com certeza você já deve ter passado por alguma delas. Eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje eu venho te trazer esse alerta que poderá te ajudar a reconhecer e como se desviar dos dardos inflamados do inimigo. Tenho certeza que esse tema será edificante para a sua vida. E para que continuemos esse trabalho, nós precisamos muito da sua ajuda. Como você pode nos ajudar? Deixando seu like e se inscrevendo no nosso canal, você não vai pagar nada. Deixe um comentário e compartilhe essa mensagem, que com isso o vídeo vai ganhando força e vai chegando a mais pessoas. Faça parte dessa família, faça parte desse projeto de levar a graça da salvação que nos foi dada de graça. O texto de 1 João, capítulo 2, versículo 16, vai dizer assim: Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Aqui, João está tratando de 3 tipos diferentes de tentações: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas em primeiro lugar, nós precisamos entender exatamente o significado dessas palavras. Concupiscência significa desejar algo ardentemente, cobiçar, luxúria, desejo pelo proibido, apreço por bens materiais. Já a palavra desejar refere-se a um sentimento, a um estado emocional que impulsiona a pessoa a buscar algo que considere atraente, necessário e que traga satisfação física, mental ou espiritual. Essas 3 tentações são as armas que o diabo usa com muita astúcia e sabedoria desde Adão e Eva até nós hoje. Precisamos entender como ele trabalha se quisermos resistir e vencê-lo nessa batalha. Veja o que Paulo nos orienta em Efésios 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estamos lidando, meus irmãos, com anjos caídos de uma inteligência superior à dos seres humanos. E é somente com a força do Espírito Santo e a Palavra de Deus que nós poderemos vencer essa luta. João nos orienta a tomarmos cuidado com a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Mas o que seria isso exatamente? A concupiscência da carne se enquadra nas áreas dos desejos físicos, desejos sensuais ou sexuais, o ciúme, o orgulho, a inveja, a vingança e por aí vai. Já a concupiscência dos olhos seria a ganância, a avareza, o desejo por riqueza, o amor ao dinheiro e aos prazeres que ele traz. A soberba da vida seria o orgulho, a arrogância, o desejo pelo controle, o desejo por reconhecimento e status na sociedade, o desejo pelo poder, o desejo pela independência de Deus. O texto de Judas, capítulo 1, verso 11, define essas 3 tentações como o caminho de Caim, o erro de Balaão e a revolta de Corá. Caim caiu na concupiscência da carne quando ele matou o seu irmão por inveja, ciúme por Deus ter aceitado a oferta de Abel e rejeitado a sua. Já Balaão caiu na concupiscência dos olhos quando ele percebeu que ele não conseguiria amaldiçoar o povo de Israel. Ele deu a Balaque a estratégia de fazer o povo pecar contra Deus e serem destruídos. Tudo para receber a recompensa em dinheiro que Balaque lhe havia prometido. Corá caiu na tentação da soberba da vida, quando ele se revoltou ao questionar o sacerdócio que Deus havia designado a Moisés e Arão, questionando a vontade de Deus, questionando a escolha do Senhor, resultando na sua morte e de todos aqueles que o acompanharam. O texto de Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, nos mostra exatamente a sutileza dos desejos até a queda pelo pecado. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago está nos alertando que cada pessoa é tentada pela sua própria cobiça, pelos seus próprios desejos. Todos nós
temos desejo por alguma coisa, mas cabe a cada um de nós saber como controlar essa força dos desejos. O que queremos deixar bem claro aqui, meus irmãos, é que o diabo não tem pressa nenhuma em destruir o homem e nessa área ele é especialista. Tudo começa com uma simples atração, podendo ser física ou emocional, de uma forma bem sutil, sem você perceber, sem dar muito crédito ao que está acontecendo. Coisas do tipo que a gente fala: ah não, isso aí que você está pensando, tem nada a ver não. Após a fase da atração, começa a fase da sedução, já sendo essa uma investida um pouco mais forte, porém ainda bem sutil, mas a pessoa começa a gostar do que está acontecendo, passa a gostar daquilo que a está atraindo. Na terceira fase, Tiago vai dizer que o desejo já entrou na fase de concepção, assim como uma mulher que após a concepção descobre a gravidez, passa pelo período de gestação até dar à luz, onde definitivamente nasce o pecado na mente e no coração humano. Essa última fase é a consumação, a realização do pecado, que uma vez consumado gera morte, a queda, o afastamento de Deus, seu Criador e Salvador. Nessa última fase se torna quase impossível resistir, mesmo você sabendo que aquilo que você está fazendo está errado, aonde a sua queda poderá ser inevitável. Por isso a palavra de Deus nos orienta a nos afastarmos do caminho do mal. Ao notá-lo, fuja dele. Não entre pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dorme se não fizer mal, e foge deles o sono se não fizer alguém tropeçar. Satanás usa da estratégia das 3 tentações desde a fundação do mundo, aonde nós veremos alguma delas e aprenderemos a detectá-las e vencê-las. Em Gênesis capítulo 3 vai falar sobre a queda do homem, a investida pesada de sedução da serpente contra Eva e a sedução de Eva contra Adão. A conversa entre a mulher e a serpente primeiro a atraiu, depois a seduziu e a convenceu, e foi com o tempo gerando em sua mente o pecado, aonde os seus pensamentos começaram a tomar forma de como seria ser como Deus até a sua queda. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, o desejo físico pelo proibido, e agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, o desejo pelo poder, e árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida, o desejo de ser como Deus, ter a sua independência de Deus. Tomou do seu fruto a concepção do pecado e comeu a consumação do pecado. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. O mesmo poder de sedução Eva usa em seu marido. O mesmo modo de sedução que Satanás usou contra Eva, ele também vai usar contra Jesus na tentação do deserto. Mas, diferentemente de Adão, Jesus nos dá uma aula de como resistir e vencer as tentações. Após ser batizado, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, já com o intuito de ser tentado pelo diabo. Jesus se preparou ficando em jejum por 40 dias e vemos no texto que somente após esses 40 dias é que Satanás se apresenta. Ele esperou até perceber que Jesus estava com fome. A astúcia do inimigo é localizar quais são seus pontos fracos, em quais áreas você está mais vulnerável, em qual área você é mais fraco às tentações, aonde você tem mais desejos. Já Jesus está nos ensinando que nós devemos estar sempre alertas, preparados com jejuns e orações, firmados na palavra de Deus e usarmos sempre da verdade, pois o diabo é o pai da mentira. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vale ressaltar que as investidas de Satanás está em deixar em dúvida a sua identidade, em quem você é diante de Deus. Colocar em dúvida a sua fé, assim como ele fez com Jesus, quando ele dizia: se tu és mesmo filho de Deus. Quantas vezes você já ouviu esse tipo de frase ou esses pensamentos já passaram pela sua mente? Ah, se você é crente mesmo, você não deveria estar passando por isso aí não. Por que teu Deus não te cura dessa enfermidade? Por que teu Deus não te ajuda nesse problema, já que você diz que você é filho dele? E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. A primeira tentação, a concupiscência da carne. A necessidade de Jesus era saciar a sua fome, mas isso tiraria do propósito. E a arma que Jesus vai usar contra Satanás é a própria palavra de Deus.
Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A segunda tentação, a soberba da vida. Agora Satanás vai usar da própria palavra de Deus contra Jesus, colocando o texto do Salmo 91:11 fora de contexto. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Esse salmo nos ensina a confiarmos que Deus nos protegerá nos momentos de adversidade, não em nos colocarmos em situação de perigo pelas nossas próprias mãos e obrigar a Deus nos proteger, não. Isso se chama tentar a Deus, usar Deus como seu objeto de proteção, obrigá-lo a fazer aquilo que você quer e na hora que você quer, usar Deus como moeda de troca. Ah, se Deus não fizer isso por mim, eu não vou mais adorá-lo, eu vou sair da igreja. Se Deus me abrir uma boa porta de emprego, eu vou ajudar na igreja e os meus irmãos necessitados. Sendo que isso você deve fazer tendo um bom emprego ou não. Se Deus existe mesmo, por que há tanto sofrimento no mundo? Isso é desafiar a soberania de Deus. Nós precisamos sempre lembrar que Ele é o oleiro e que nós somos apenas o barro. A terceira tentação, a concupiscência dos olhos. Satanás vai mostrar a Jesus todos os reinos do mundo, a sua riqueza e a sua glória. E a única coisa que Jesus precisaria fazer é se prostrar e adorá-lo. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Muitas pessoas caem nessa tentação quando usam de todos os seus esforços para alcançar as glórias deste mundo. Aqueles que buscam a riqueza a qualquer custo, a fama, o status social ou o reconhecimento público. Quantos exemplos de pastores, pregadores e cantores gospels nós vemos caindo nessa armadilha de Satanás, pensam que estão agradando a Deus e nem se deram conta que já caíram na tentação. Começam com o objetivo de levar a palavra de Deus às nações e quando começa a ter um certo reconhecimento, quando o dinheiro começa a entrar, esse desejo lhe agrada o coração e querem buscar ainda mais e mais. E o objetivo final, que era levar a palavra de Deus, acaba se tornando o meio para alcançar o sucesso e a fama. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Veja alguns exemplos rápidos de homens que caíram nessas três tentações. Concupiscência da carne, Davi quando caiu em adultério com Betseba, mulher de Urias, seu soldado. Sansão, ao se relacionar com Dalila. Salomão, ao se casar com mulheres pagãs que o convenceram a adorar outros deuses. Herodes, ao se casar com Herodias, mulher de seu irmão. Aqui já deu para notar o tamanho do problema que você pode causar para si mesmo ao se relacionar com quem não deve. Concupiscência dos olhos, Davi quando usou do seu poder real e mandou matar Urias, marido de sua amante. Acã, que roubou os tesouros proibidos. Saul, que desobedeceu a Deus por amor ao poder. Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ananias e Safira, que mentiram sobre a doação de bens à igreja. Soberba da vida, Lúcifer, quando se rebelou contra Deus, querendo ser Deus. Nabucodonosor, por orgulho e arrogância. Herodes, que tomou para si as glórias que pertenciam a Deus e morreu comido de bicho. Corá, Datã e Abirão, que desafiaram a autoridade e a escolha de Deus. Em resumo desse estudo, o que aprendemos é que devemos estar firmes nas orações e constantes na meditação da palavra de Deus. Devemos estar sempre atentos quando essas três tentações começarem a rodear a nossa vida e a nossa mente, porque elas virão com certeza. E o quanto antes nós conseguimos notar as sutilezas dos desejos nos envolvendo, nós possamos nos desviar dela o mais rápido possível. Tomar cuidado quando estivermos em estado vulnerável, principalmente em momentos de ira, tristeza ou solidão. Não tome nenhum tipo de atitude que depois você venha se arrepender. Pense, respire, medite, pois são nesses momentos que o inimigo se apresenta para nos atingir. Procure estar sempre com pessoas de oração, pessoas que têm a mesma fé que você. Cuidado com a distração e o entretenimento. Que essa palavra possa abrir os seus olhos, a sua mente e o seu coração. Que te proteja das astutas ciladas do inimigo. E se porventura você veio cair em algumas dessas tentações, saiba
que você tem um Deus que te perdoa e te levanta quantas vezes for necessário, se de coração se arrependeres, assim como fez Davi. Infelizmente hoje, há muitas pessoas que estão envolvidas nessas tentações, já caíram e ainda pensam que estão de pé diante de Deus, já não conseguem mais enxergar onde estão pisando. Mas que o Senhor possa te fortalecer e te dar sabedoria para que você possa ajudar outras pessoas que podem estar cometendo esses pecados. Então nos ajude nessa obra de levar essa palavra a outras pessoas. Como você pode fazer isso? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, deixe também um comentário e compartilhe essa mensagem, e com isso o vídeo vai ganhando força e o YouTube vai entregando a mais pessoas, e com isso você e eu estaremos fazendo o ID do Senhor Jesus, que é levar as boas novas do Evangelho a todo aquele que tem sede da verdade. Eu vou deixar para você também esse estudo aqui sobre confissão de pecados, que te ajudará muito a enxergar os pecados cotidianos que cometemos e nem nos damos conta, e as consequências que isso pode trazer para a nossa vida. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então fique com Deus, um forte abraço e te espero no próximo vídeo.